Então aqui o lar de uma família espírita, na Revista Espírita de setembro de 1859. Há 3 anos, a senhora G, claro, Kardec não queria identificar a família, já que era uma família que vivia a sua época, e como era muito importante o exemplo dessa família, mas ao mesmo tempo a importância de mantê-la em absoluto sigilo, ele não identifica a família. É óbvio, a preocupação dele não era enaltecer a família, não era contribuir para que a vaidade da família pudesse ser tocada. Então ele preferiu colocar no anonimato, mas o exemplo da família era um exemplo que poderia ser útil para cada um de nós que estudamos Espiritismo. Então, há 3 anos, a senhora G ficou viúva, com 4 crianças. O filho mais velho é um rapaz amável, de 17 anos, e a filha mais moça, uma encantadora menina de 6. Então, veja a situação, uma família composta por uma senhora, que tinha ficado viúva, com 4 filhos, o mais velho, um adolescente de 17, e a mais nova, uma menina de 6 anos. Agora ele vai contar um pouco do passado dessa família, do histórico dessa família. Desde muito tempo, essa família se dedica ao espiritismo. Desde muito tempo. Olha que frase curiosa. Se o espiritismo é de 1857, esse desde muito tempo. Nós vamos entender que essa família já lidava com os espíritos há muito tempo. Esta é uma expressão muito interessante. Allan Kardec usa a palavra espiritismo de forma ambígua, naturalmente, nenhum problema. A gente já comentou sobre essa questão da anfibologia. Às vezes ele usa a palavra espiritismo como sinônimo da doutrina, da ciência criada por ele a partir de 1857. Então, o espiritismo, no sentido de ciência, de filosofia, ele só surgiu em 1857. Mas, às vezes, a palavra é usada no sentido dos fenômenos, da interação com os espíritos, da relação com os espíritos. Ora, esses fenômenos, a comunicação, a interação com os espíritos é tão antiga quanto o próprio ser humano. Nós vamos encontrar relatos disso nos textos mais antigos da história da humanidade. Então, no sentido de fenômenos, de interação com os espíritos, o espiritismo sempre existiu. No sentido de doutrina científica ou filosófica, ele só surgiu a partir de 1857. Então, é muito importante, é uma figura de linguagem que consiste em você tomar a parte pelo todo. Uma parte do espiritismo são fenômenos. Então, às vezes, você pega essa parte para falar espiritismo, e não o todo, que é a doutrina, que é a ciência, que é a filosofia. Então, isso é um uso ambíguo, que pelo contexto você sabe, quando ele está tratando de espiritismo como doutrina, quando ele está tratando de espiritismo como fenômeno, como interação com os espíritos. Então, o contexto nos permite resolver a ambiguidade, o que é natural, a gente já comentou isso, a naturalidade de você fazer um uso ambíguo das palavras. O importante é que a gente se entenda. E antes mesmo que esta crença se tivesse tornado tão popular como hoje, marido e mulher tinham uma espécie de intuição que diversas circunstâncias haviam desenvolvido. Então veja que Kardec já retoma, antes mesmo da morte do marido da senhora G. Ambos, o marido e a mulher, já tinham intuição das ideias espíritas e, nós vamos ver, já tinham uma certa experiência com os espíritos. Diz ele, o pai da senhora G lhe tinha aparecido várias vezes na mocidade. Então aqui é a primeira demonstração que a senhora G era médium. Ela já tinha visto o pai dela algumas vezes na mocidade. Sempre para prevenir de coisas importantes ou para lhe dar conselhos úteis. Fatos semelhantes também se haviam passado entre os seus amigos. Ou seja, os amigos da senhora G também eram pessoas que tinham uma certa experiência de interação com os espíritos. De sorte que, para eles, a existência de além-túmulo não era objeto da menor dúvida, assim como não era a possibilidade de nos comunicarmos com os seres que nos são caros. Ou seja, a senhora G, o círculo familiar da senhora G, eram de pessoas que viam com muita naturalidade, por experiência,
a comunicação com os espíritos. Então era uma família especial, e já encaravam o fenômeno de comunicação como um fenômeno natural. Então isso é um detalhe importante sobre o contexto histórico dessa família, por isso que eu digo que é, num certo sentido, uma família de futuro, que nós um dia teremos também esse tipo de convivência natural com os espíritos, que lamentavelmente acabamos nos perdendo, não mantivemos mais. O que era mais comum no século XIX, quando os fenômenos espíritas se intensificaram. Quando o espiritismo surgiu, foi apenas a confirmação de uma ideia bem assentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélica. Era uma família que tinha a sua religião, não fica claro pelo contexto se era católica ou protestante, mas era uma família religiosa, e que o Espiritismo surgiu como fundamento para a sua crença evangélica, para o seu pensamento de cristã, que era a família, de caridade, de piedade evangélica. Embora a família mantinha a religião que possuía. Aliás, Kardec faz questão, ao longo da Revista Espírita, colocar vários exemplos disso, que o Espiritismo era uma ciência, uma filosofia, que podia conviver muito bem com as posições religiosas diferentes. Tanto o catolicismo quanto o protestantismo poderiam muito bem se aproveitar das ideias espíritas. Ele não era uma religião concorrente. Ele não se coloca como mais uma religião do mundo que vinha para concorrer com esta. Era uma proposta científico-filosófica que tinha consequências religiosas e morais, mas não consequências religiosas no sentido do catolicismo ou do protestantismo. Portanto, não entraria em choque com essas religiões, porque não se colocava como uma nova religião para o mundo que deveria substituir estas propostas religiosas. Então, Allan Kardec tinha muita clareza disso, e a gente vai encontrar isso na Revista Espírita ao longo dos seus 12 volumes. Essa preocupação de que se trata de uma ciência, de uma filosofia, que poderia ser muito bem utilizada pelas diversas religiões do mundo, porque ela apresentava o fenômeno dos espíritos, a existência de Deus, as leis morais como leis naturais. Qualquer religião que falasse em Deus, que pensasse em alma e que tivesse uma proposta de caridade, de vida evangélica, poderia muito bem fazer uso da proposta espírita. Por isso essa família tinha e mantinha lá a sua postura religiosa. Quer dizer, a questão religiosa, no sentido tradicional do termo, ser católico, protestante, muçulmano, budista, era uma questão de foro íntimo, pessoal, que Kardec sempre fez questão de dizer. O Espiritismo não entra nessas questões de foro íntimo, essas questões pessoais. Ele é uma ciência, ele é uma filosofia que tem consequências religiosas, mas não entra nessa discussão das religiões tradicionais. Cada um tem a religião que bem queira ter. O importante é manter esta postura ética, essa coerência com a proposta científico-filosófica espírita. É daí que ele vai estar sempre preocupado em colocar o espiritismo nos seus devidos termos, para que não houvesse nenhuma confusão. Na nova ciência, aprenderam os meios mais diretos de comunicação. Veja a expressão que ele vai usar. Na nova ciência, aprenderam os meios mais diretos de comunicação. A mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médiuns. Então, ele já tinha uma mediunidade natural, porque a mãe já havia visto o pai algumas vezes, mas quando estudaram o espiritismo, começaram de fato a compreender esta nova ciência, eles agora desenvolveram mais essas habilidades mediúnicas. Tanto a mãe quanto o filho, parece pelo contexto ser o filho mais velho, ambos desenvolviam, já estavam agora com a mediunidade bem desenvolvida. Mas, e aqui vem uma observação muito importante para que a gente entenda, porque às vezes eu digo que essa é uma família do futuro. A gente tem que ter essas condições que ele coloca para a família para poder fazer o que essa família faz. Quer dizer, não basta ter vontade de fazer o que nós vamos ver que essa família faz. Para que eu possa fazer o que essa família faz, eu tenho que construir as condições que essa família tem. Então, primeiro as bases, para que depois eu possa realizar o que está sendo proposto aqui. Mas longe de empregar essa faculdade em questões fúteis,
todos a consideram como precioso dom da providência, do qual não era permitido servir-se senão para coisas sérias. Essa é uma primeira condição para quem quiser fazer uso da mediunidade. Considerá-la como um dom precioso da divindade e fazer um uso em questões sérias. Então, aquele que é médium sabe da importância da seriedade, de utilizar-se da mediunidade como faculdade para a sua instrução, para o seu desenvolvimento ético-moral, para o seu aperfeiçoamento intelectual, jamais para questões fúteis, para tentar entrar em questões de sua vida pessoal, de sua vida privada. Então, essa é uma condição que a família havia aprendido, e uma condição fundamental para aqueles que desejam um dia viver numa família assim, ou construir uma família assim. Não basta ter o sonho de construir uma família assim, é importante utilizar-se destas bases que aqui estão sendo colocadas. Assim, jamais a praticavam sem recolhimento e respeito, e longe das vistas dos importunos e curiosos. Essa é uma outra condição fundamental. A família realizava, como nós vamos ver, os seus diálogos com os chamados mortos, com os espíritos, mas sempre num clima de recolhimento e respeito. Sempre em clima de recolhimento e respeito. E sempre longe de importunos e curiosos. Então a família fazia as suas atividades mediúnicas em casa, mas num clima de recolhimento, de respeito, de seriedade. Longe de curiosos. Não fazia por curiosidade, para demonstrar que se comunicava com os espíritos, para tentar responder questões fúteis. Não. Então, essas condições são fundamentais para uma prática mediúnica familiar e equilibrada. É que nós vamos encontrar aqui no texto. Nesse meio tempo, o pai adoeceu. Então, ele está narrando o surgimento, o contexto dessa família. Nesse meio tempo, o pai adoeceu. Quer dizer, no meio tempo em que a família começou a estudar espiritismo, em que tanto a mãe quanto os filhos já eram médios desenvolvidos, já faziam a prática mediúnica em casa com muito equilíbrio, com muito recolhimento, com muita seriedade. Então, nesse meio tempo, o pai adoeceu. E pressentindo o seu fim próximo, reuniu os filhos e lhes disse: meus caros filhos e minha amada mulher, Deus me chama para ele. Sinto que vou deixar-vos daqui a pouco, mas também sinto que por vossa fé na imortalidade encontrareis a força para suportar essa separação com coragem. Assim como eu levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Olha a diferença com que esta família espírita tratava a morte. O equilíbrio, a tranquilidade. Nós tratamos a morte como alguma coisa absurda, escondemos, temos medo até de... Tiramos as crianças. Não pode falar na morte. Alguma coisa sombria, negra. Não é à toa que o próprio ritual nosso de antes do enterro é um ritual absolutamente triste, medonho, como se a morte fosse o pior fenômeno natural, como se Deus pudesse fazer algum fenômeno natural que fosse ruim. A gente não para pensar que se a morte é um fenômeno natural, é obra divina, portanto ela tem que ser maravilhosa, boa. A gente a considera como algo terrível, então a gente esconde, tem até medo de falar, fulano está doente, não fala na morte. Então, o pai que sabe que vai morrer, não vai chamar os filhos para falar de jeito nenhum, que isso, vai falar para os filhos que vai morrer, como é que vai... Nós temos uma visão sobre a morte hoje, muito além do que a visão espírita recomenda. Porque se nós temos certeza de que não há morte, de que o que sobrevive é a alma, o espírito, não era para a gente tratar a morte do jeito como a gente trata. Eu brinco sempre, nós somos meio espíritas, porque não levamos o espiritismo às suas últimas consequências. Aqui não, aqui é uma demonstração de como se leva o espiritismo àquilo que tem que ser, tirando as suas consequências mesmo. Então, se eu tenho certeza de que sou espírito, que a morte não existe, que prossigo, não posso tratar a morte do mesmo jeito que tratam outras pessoas, de outras crenças, que acham que a morte é alguma coisa realmente dolorosa, triste, medonha, como se Deus pudesse fazer algo que fosse assim. Assim, então veja a tranquilidade que esse pai tenta passar para a esposa e para os filhos. Olha, eu vou morrer. Mesmo, isso é fato. Então, e agora? Assim, chamai-me
quando eu não estiver mais na terra. Olha o convite do pai para dizer para a mulher, chama que eu estarei aqui. Essa é a realidade espírita, é isso que diz o espiritismo. Sem isso não há espiritismo. Não há espiritismo sem espírito, sem comunicação. O espiritismo é a doutrina, como a gente citou aqui, o prefácio do que é o espiritismo, onde Kardec define o que é espiritismo. Não há espiritismo sem espírito, sem comunicação com os mortos. Então não reduziu o espiritismo à sua parte ética. Claro que a parte ética é fundamental. Mas ela não contém a doutrina completa. Esta ética só faz sentido dentro da doutrina completa. A ética sempre existiu, desde Aristóteles, desde os gregos antigos. E, no entanto, essa ética não foi capaz de reformar o mundo. Por mais racional e bonita que seja a ética aristotélica, socrática e dos mais proeminentes filósofos que proporam éticas extraordinárias, não foi suficiente para reformar o mundo. Nós precisamos de uma doutrina que mate o materialismo, que diga e que prove para nós, você é espírito imortal. E se você não comportar-se eticamente, as consequências serão óbvias. Então dá à ética uma força, porque agora nós temos ciência, consciência plena da realidade que somos. Isso faz toda a diferença. Então se nós matarmos o espiritismo, teremos uma ética vazia, que não terá implicações na nossa vida. A ética sempre existiu e não transformou a humanidade. Então, os espíritos têm consciência disso, Allan Kardec tinha consciência disso. A diferença do espiritismo é a demonstração da sobrevivência dos espíritos e a comunicação com eles, que dá firmeza, que muda a fé, que dá certeza. Então, a minha conduta ética passa a ser agora muito mais grave, muito mais sério, porque eu sei disso. Então, imagina o pai assim: chamai-me quando eu não estiver mais na terra, virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como os fazem os nossos antepassados. Isso é fato. Você acha que a gente perde a esposa, o pai, o filho, que eles somem, vão para algum lugar e ficam lá? Não é isso o espiritismo? Estão ali ao nosso lado, nos olhando, nos acompanhando, nos ajudando, alguns nos atrapalhando, outros. É isso, é o jogo da comunicação com os espíritos, que é um fato, uma realidade, quer a gente goste, quer não, que a gente se esconda, quer não. Isso é fato. Ninguém escapa dos fatos. Os fatos são esses. Então esse pai está deixando claro, olha, não morro não, vocês sabem disso, estamos acostumados a conversar aqui com os nossos antepassados, estarei aqui para conversar convosco. Então, essa é a postura espírita, correta, adequada ante a morte. Porque, na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para uma terra distante. Olha que lógica maravilhosa. Minha cara esposa, claro que ele vai estar menos separado. Porque hoje, se o pai viaja, fica fora 2, 3, 4 dias, a família está sem o pai. Ele não está acompanhando. Agora, se ele morre, ele está acompanhando todos os passos. Todos os passos. Então o filho sabe que o pai está presente o tempo inteiro, a mãe está presente, diferente, muda muito. Eu não estou sozinho, como diz Paulo, tenho uma nuvem de testemunhas. É muito diferente a postura. Então tem gente que fala, nossa, eu vou ficar livre da tutela dos meus pais. Ah, meu Deus. Não vai não. Vai estar mais presente ainda, depois da morte. Minha cara esposa, deixa-te